Hoje, para a meia dose de conversa, que pretende ser um momento de partilha de conhecimento, mas de forma mais informal, sem ter aquele caráter eh, rígido, um bocadinho das conversas mais formais, não querendo, passo. E a propósito do Dia Internacional da Educação, hum, tivemos curiosidade e o desejo de chamar uma das nossas especialistas em educação, que é a Teresa Alvarez, que está na SIG há mais de 2 décadas e que de facto domina este tema da educação, não só de forma intelectual, mas também em termos práticos, porque exerceu a atividade, mas sobretudo porque é uma entusiasta, de levar novas formas de passar a mensagem da igualdade entre mulheres e homens para o domínio público. Então, vamos ouvi-la e vamos partilhar o que ela tem a dizer-nos. A educação, e quando eu falo em educação, refiro-me não exclusivamente, mas principalmente à escola enquanto sistema educativo, é uma área de intervenção da Comissão, uma área estratégica de intervenção da Comissão, e que tem um cariz mais continuado ao longo do tempo, desde a criação da Comissão nos anos 70 até aos dias de hoje. Intervenção essa que teve sempre, ou muito cedo, um olhar estratégico sobre o sistema educativo, sendo conduzida de uma forma estratégica, perspectivada de uma forma estratégica, conduzida e desenvolvida de uma forma estratégica. E alinhada com 2 grandes prioridades. A primeira é a de tornar o conhecimento sobre o mundo e sobre a humanidade mobilizado pela escola igualmente emancipador, tanto para rapazes como para raparigas, ou seja, um conhecimento que permita atenuar o peso social dos preconceitos relativos às funções, aos papéis esperados de homens e de mulheres, e, portanto, um conhecimento que permita anular a ideia da existência de destinos impostos, inevitáveis, e também de destinos proibidos, quer para eles, quer para elas. A segunda prioridade é criar condições para que isso possa suceder, ou seja, a formação de docentes. E isto explica porque é que a atuação da Comissão no sistema educativo partiu sempre do próprio sistema, da evolução do sistema educativo, das suas prioridades em cada momento e das necessidades que face a essas prioridades são sentidas principalmente por quem trabalha no sistema, ou seja, as e os docentes. E desta forma, eu considero que a visão que a SIC tem da educação e da sua relação com a igualdade entre mulheres e homens é uma visão que converge com e está alinhada com a posição e as orientações internacionais, nomeadamente das Nações Unidas, presentes na Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, depois na Plataforma da Ação de Pequim e depois nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e mais recentemente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, só há igualdade, só há educação de qualidade se ela for acessível e usufruída quer por rapazes, quer por raparigas, e por outro lado, só é possível haver igualdade entre homens e mulheres e o empoderamento das raparigas e das meninas em todo o mundo que permite essa igualdade, acedendo à educação e ao conhecimento que a educação permite. Uhum. Já agora, desculpa interromper-te, mas para irmos nesta linha de continuidade, consegues dar exemplos exatamente desta continuidade da estratégia seguida pela Comissão na área da educação, não é? Já que estamos. Consegues? Consigo dar aqui alguns exemplos, e sobretudo exemplos que provam como é que os problemas da igualdade entre mulheres e homens estão identificados há muitos anos, e o modo como a educação pode ser o suporte dessa igualdade também está identificado há muitos anos.
E, portanto, as preocupações que cruzam estas duas áreas são preocupações que vêm desde o início da democracia até aos nossos dias. O primeiro exemplo que eu daria e que se encontra na linha da importância dada ao conhecimento é a atividade da Comissão em torno dos manuais escolares e dos materiais científicos e pedagógicos de apoio à prática docente e o modo como estes materiais incluem ou não incluem e o modo como representam homens e mulheres. E a Comissão FALO, através da divulgação dos estudos realizados sobre estes materiais, os primeiros são publicados pela SIG, aliás, são produzidos pela SIG nos anos 70, produzindo orientações para as equipas autoras dos manuais escolares, antes de 2006, depois de 2006, quando é aprovada a Lei da Avaliação e Certificação de Manuais Escolares, participando em projetos transnacionais financiados pela Comissão Europeia, como é o caso do projeto POLIT, que se desenvolveu em parceria com a Associação Italiana de Editores e, finalmente, alargando este trabalho ao software educativo e formativo e aos recursos educativos digitais, na parceria que a SIG mantém com o Ministério da Educação a partir de 2004. E esta é uma preocupação que está presente atualmente e está presente nos guiões de Educação, Género e Cidadania. Continuando a ser uma medida de política que esteve presente em vários planos nacionais para a igualdade e se encontra presente no atual plano de ação para a igualdade entre homens e mulheres. Um segundo exemplo que poderia ser dado e que eu penso que é, para mim, muito importante, é a preocupação da SIG com a igualdade profissional e a partilha das responsabilidades familiares, domésticas e de cuidado. Os anos 80 assistiram ao primeiro grande projeto da SIG na educação, que é o projeto Mudar as Atitudes, centrado na liberdade de escolha, na esfera profissional, especialmente importante para as raparigas, mas também na corresponsabilidade na esfera familiar, especialmente importante para os rapazes. E o cariz indissociável da partilha do espaço público e da partilha do espaço privado e familiar foi a grande novidade deste projeto. E são preocupações que atravessam também elas os planos nacionais e estão muito presentes na atual Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação. A questão da desconstrução dos estereótipos é pioneira, de facto, na atuação da Comissão. Eu recordo-me, recordo-me que a Ivone Leal, logo muito cedo, mesmo muito cedo, no início dos anos 70, não é no início dos anos 70, é no início da atuação da SIG, portanto, a partir de 75, a Ivone Leal lança logo aquele projeto, aquele trabalho dos manuais escolares, não é? Sim. E da publicidade, da auscultação na publicidade. Exatamente. Aliás, a SIC publica em 79 os dois primeiros estudos sobre manuais escolares, um é da Ivone Leal e o outro é do Eugênio Brandão, e logo a seguir a SIC publica, de facto, como tu dizes, os estereótipos na publicidade, eles estão no mesmo ano, portanto, estão. E é curioso que o Conselho da Europa, nesta década, e na década anterior, aponta na sua estratégia para a igualdade de género, no primeiro objetivo estratégico, que é combater os estereótipos e o sexismo, alicerça a intervenção e a concretização deste objetivo através da educação e dos mídias, onde se encontra a publicidade. O que revela, de facto, o pioneirismo da Comissão. Sim, e a capacidade de previsão de futuro e de antecipação daquilo que vão ser preocupações mais consolidadas nas décadas seguintes, principalmente, e obviamente aqui temos a intervenção, de facto, pioneira da Ivone Leal. O outro exemplo que eu gostava de dar já tem a ver diretamente com a formação de docentes. E a formação de docentes que já está presente no projeto Mudar as Atitudes nos anos 80, coordenado por Isabel Romão, que é quem trabalha de uma forma mais continuada nesta década na educação. É, no entanto, nos anos 90 que a formação de docentes se torna o foco da intervenção da SIG.
e é sobre ela que incide a sequência de 3 grandes projetos desenvolvidos nesta década pela SIG, e que, na minha ótica, na minha opinião, são os anos de ouro de intervenção e de trabalho da SIG na educação, porque são anos que deixam marcas profundas no sistema educativo, ao nível daquilo que vai ser a novidade da década de 90, que é o desenvolvimento do trabalho da SIG com um conjunto alargado de instituições de ensino superior de norte a sul do país, com formação de docentes. Estes projetos são todos financiados pela Comissão Europeia e desenvolvem-se numa ligação direta com o ensino superior, quer o politécnico, quer o universitário, e nesta década também estes projetos potenciam a afirmação dos estudos sobre as mulheres e dos estudos feministas que ocorre no nosso país na altura e que se verifica através, por exemplo, da criação da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, que é nesta década, e da criação do primeiro mestrado em estudos sobre as mulheres na Universidade Aberta. E este conjunto de fatores permite que, ao longo destes 3 projetos, que é o projeto Em Busca de uma Pedagogia para a Igualdade, coordenado pela primeira professora que trabalha na SIC, que é a Fernanda Henriques, depois o projeto A Igualdade de Oportunidades na Formação Inicial de Docentes, já coordenado e dirigido pela Teresa Pinto, e depois o projeto Charneira, que marca o nosso país e que é o projeto com a educação do princípio ao desenvolvimento de uma prática e que teve a coordenação da Teresa Pinto em parceria com instituições de ensino superior de norte a sul do país, nacionais e estrangeiras de Espanha, França e Itália. É a partir daqui, o que nós temos é uma estratégia claramente definida pela SIG e que se mantém até aos dias de hoje para trabalhar na educação. A SIG trabalha na educação com o ensino superior. O último exemplo que eu daria é o apoio direto à atividade docente, do pré-escolar ao 12º ano, e à integração da igualdade entre mulheres e homens na prática docente e na cultura organizacional das escolas, de forma a responder às exigências da própria escola. E isto, que é uma preocupação presente nas diversas publicações que a SIG tem ao longo dos anos 80, 90 e das 2 décadas deste século, ela é particularmente importante para responder, nos últimos 15 anos, à prioridade dada e à importância dada no sistema educativo à educação para a cidadania, e é neste quadro que surgem os guiões de educação, género e cidadania, e mais recentemente à importância dada à educação para o desenvolvimento sustentável, para a qual, ou seja, em resposta à qual a SIG desenvolve nos últimos 2 anos o projeto Interseções, sempre em parceria com o ensino superior, sempre com quem investiga nas diferentes áreas do conhecimento científico. Desculpa interromper-te, mas perante esse teu empenhamento, ao falares da estratégia que a SIG tem adotado ao longo da sua existência, a CCF, a CIDM e a SIG, eu tenho de te perguntar quais são os projetos que tu, em que estiveste envolvida, que consideras quais foram, ou qual foi o que teve mais impacto para uma tomada de consciência de como a desigualdade entre mulheres e homens prejudica não só a sociedade, mas que põe em causa a própria democracia. Os projetos em que tu estiveste envolvida. Eu penso que... Eu atrevo-me a dizer, Teresa, não posso esquecer do Coeducação. Pois, exatamente, Se é. Ana, é de facto
o Estiveste primeiro muito projeto, eu estive, envolvida. sim, na parte final, já, porque quando Já. chego à SIG, está a SIG já no terceiro ano do projeto com a educação, mas Mas na altura acompanhavas. acompanhei, até porque eu estava Acompanhava. na Direção Regional de Educação, que acompanhou e que trabalhou com a SIG ao longo dos anos 90, acompanhando os projetos que a própria SIG desenvolvia, todos os encontros organizados pela SIG nestes 3 projetos Sim. tiveram a presença do Ministério da Educação e de pessoas de diferentes organismos do Ministério da Educação. Desculpa interromper-te, mas Não, não, quando entrei para a comissão estava exatamente na área da educação este projeto em curso e o primeiro seminário onde participei foi foi um deste. seminário organizado pela Teresa Pinto. um, e sobre este. Tinha pessoas também já internacionais que vieram para Sim, 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 participar sim. e eu fiquei deslumbrada com o trabalho apresentado. Portanto, tu que estiveste envolvida também na sua construção. Este projeto, Ana, é isso que tu dizes, este projeto envolveu praticamente a maior parte das pessoas que na altura trabalhavam no cruzamento entre os estudos sobre as mulheres e os estudos feministas, a educação e a formação de docentes. A SIG conseguiu congregar neste projeto pessoas do ensino superior, pessoas das escolas, pessoas das ONGs, que trabalhavam exatamente também no ensino superior e nas escolas, e este projeto interpelou diretamente a formação inicial de docentes e produziu materiais que constituíram um marco Uhum. na formação inicial de docentes, os chamados cadernos De Coeducação. cadernos com a educação. Mas o mais importante é que este projeto criou potenciando o que veio de trás, o que foi proporcionado pelos projetos anteriores, criou e consolidou uma rede nacional informal que congrega praticamente quase todas as pessoas, ou grande parte das pessoas da academia, das ONGs e das escolas, da investigação e da docência, que asseguram este cruzamento entre estudos sobre as mulheres, estudos feministas, educação e formação de docentes. E esta rede criou uma dinâmica própria. Como qualquer rede não tem um centro. Ela existe pela dinâmica criada entre os seus elementos. E, portanto, esta rede facilitou parcerias institucionais, projetos de investigação conjuntos entre pessoas e diferentes instituições, a partilha de conhecimento em diferentes áreas científicas em torno da igualdade entre mulheres e homens no domínio da educação, a nível nacional e a nível internacional. E esta rede manteve-se até aos dias de hoje como um recurso incontornável no trabalho da Comissão na Educação. O segundo projeto que eu penso que tem um impacto claro no nosso país e que é construído com o envolvimento de pessoas da rede com a educação, é o projeto dos Guiões de Educação, Género e Cidadania. Este projeto só existe porque, exatamente, Este é porque o primeiro, esse é o primeiro, é primeiro. esse e o do terceiro ciclo, são os dois primeiros, e depois temos o do primeiro ciclo e o do segundo ciclo, e depois mais recentemente o do secundário. É um projeto que é faseado no tempo, coordenado pela SIG, mas concretizado por equipas distintas, provenientes das áreas mais diretamente ligadas a cada um dos ciclos. Os guiões têm a mesma estrutura, mas têm características específicas adequadas pré-escolar e primeiro ciclo, depois segundo e terceiro ciclo e depois secundário. E estes guiões, este projeto, melhor dito, é uma resposta
à crescente valorização da educação para a cidadania como área transversal ao currículo e à inclusão da igualdade de género como um dos temas sugeridos pelo Ministério da Educação para trabalhar a cidadania. Quando o projeto se desenvolve, não há materiais de apoio à prática docente sobre o tema da igualdade entre mulheres e homens, e ao mesmo tempo há uma necessidade imperiosa de formação de docentes sobre esta matéria. E é isto que explica a emergência e a decisão de começar o projeto de criação de recursos científico-pedagógicos destinados a quem já está no terreno, mas feitos por quem forma quem está no terreno. Estes guiões tornam-se particularmente importantes para a escola, se já o eram, e eu acho que a importância e a mais-valia destes guiões quando eles são publicados, é porque eles são publicados em primeiro lugar em suporte digital e tornam-se disponíveis no site da SIG e, sobretudo, e depois no site do Ministério da Educação, nesta altura onde não há materiais para trabalhar as questões da cidadania. E aquilo que nós verificamos é que muitas e muitos docentes em todo o país, independentemente e antes da existência destes materiais em livro nas bibliotecas das escolas, antes disso, nós temos uma utilização generalizada de muitas das propostas destes guiões, indo ao encontro de quê? Da educação sexual, por exemplo, no quadro da educação para a saúde, do relacionamento e da integração das tecnologias de informação e comunicação, que eram uma prioridade das escolas também, e continua a ser uma prioridade das escolas, das questões das escolhas profissionais, da orientação vocacional e da orientação profissional, que é absolutamente central, sobretudo no 9º ano, e eles são um recurso que para muita gente se torna precioso para trabalhar diversas temáticas que podem ser integradas na educação para a cidadania, temáticas essas que podem ser trabalhadas na ótica da igualdade entre homens e mulheres. Os guiões tornam-se especialmente importantes a partir de 2018, com a aprovação da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, quando a educação para a cidadania passa a ter uma disciplina específica, que é a cidadania e desenvolvimento, e quando, pela primeira vez, em Portugal, a igualdade de género, ou seja, a igualdade entre mulheres e homens, porque é esse o sentido que tem a expressão igualdade de género na ENEC, passa a ser um tema obrigatório a ser trabalhado nesta disciplina. E é a primeira vez, em 2018, que nós temos a integração da igualdade de género no currículo. Ora bem, os guiões permitem duas coisas, não só trabalhar a igualdade de género, como fazer aquilo que a própria estratégia de educação para a cidadania defende, e que é o cruzamento entre os diferentes temas de cidadania. Depois, o segundo impacto dos guiões e a mais-valia dos guiões é que eles são concebidos por quem está dentro do sistema, por quem conhece o currículo, as orientações curriculares e o currículo do pré-escolar ao secundário, e, portanto, os guiões partem do currículo para que docentes possam concretizar o currículo, integrando a abordagem das relações entre homens e mulheres. E, portanto, todas as propostas são propostas flexíveis, cientificamente fundamentadas, com a investigação desenvolvida nas mais diversas áreas disciplinares, e que se apresentam como propostas flexíveis, com uma possibilidade de conhecimento de recursos que podem ser mobilizados por docentes para aquelas ou para muitas outras propostas e atividades a ser desenvolvidas com as turmas. E, portanto, estes guiões têm a mais-valia da sua perfeita adequação à prática docente. Depois há outra mais-valia dos guiões, e que foi, e isto verifica-se na formação de docentes,
e que é a integração da temática da igualdade entre homens e mulheres na prática docente proporciona o trabalho colaborativo entre docentes de diferentes áreas disciplinares. Isto é uma característica da aplicação dos guiões desde o seu início até hoje. Os guiões permitem, de alguma forma, facilitar o trabalho transversal entre docentes das mesmas turmas. O pessoal, o conjunto de professores e professoras da mesma turma podem, ou pelo menos encontram, vias facilitadoras de um trabalho conjunto e transversal a partir dos temas proporcionados pelos guiões e da perspectiva da igualdade entre homens e mulheres. E isto foi uma mais-valia que inesperada, ninguém estava à espera, e o que é certo é que não há formação nenhuma de docentes onde um dos resultados não seja o incentivo ao trabalho colaborativo, envolvendo pessoas em formação e pessoas que não estão em formação. E há aqui um aspecto também muito importante e que tem a ver com a estratégia desenvolvida pela SIG, é que toda a formação de aplicação dos guiões tem uma vertente teórica e uma vertente prática, e a prática significa a experiência de aplicação dos guiões e depois a reflexão sobre correu bem, não correu bem, funciona, não funciona, é adequado, não é adequado, a partir daqui eu vou fazer outras coisas, não faço o que é que eu quero fazer, não é? E, portanto, o que é que nós temos? A educação para a educação para a saúde, a educação sexual, a liderança, as tecnologias de informação e comunicação, o uso do tempo, a ocupação dos tempos livres, o património, o desporto, a literatura, as escolhas profissionais, onde se questionam o que é isso de liderança. O que é isso? A liderança aprende-se, a liderança... Mas há várias formas de exercer a liderança. A liderança não tem que estar colada àquilo que nós esperamos dos homens e formas de comportamento masculinos. Isto é questionado nos guiões. A educação para a saúde, os comportamentos de risco, a mortalidade, por exemplo, juvenil proporcionada por comportamentos de risco e que se traduzem nos acidentes de viação que têm um efeito devastador junto dos rapazes muito superior àquilo que se verifica junto das raparigas. E porquê é que isto sucede? E a consciência disto, o conhecimento disto, a consciência disto e perceber o que é que pressiona rapazes para que tenham comportamentos que geram uma mortalidade juvenil masculina elevadíssima. E que a maior parte das pessoas não tem consciência disso. Não tem consciência e não sabe sequer E não que existe. sabe. E isto cria uma perplexidade, nomeadamente junto dos rapazes, que não sabem, que não conhecem e que ficam, mas como é que é possível? E isto permite o que é comportamento de risco? E os comportamentos de risco não são também, não, os mesmos comportamentos de risco não são predominantes em rapazes e raparigas. Elas também têm comportamentos de risco que são de outra forma, não é? Olha, Teresa, por excelência, parece-me, os anos 80 e os anos 90, havia este debate e esta reflexão sobre a igualdade entre mulheres e homens. Entramos depois no novo século, não é? Já estamos em 2023 e do contexto nacional que tu conheces, que desafios, e assim não vamos aprofundar, não é? Que desafios enfrentam a igualdade entre mulheres e homens na educação atualmente em Portugal, hoje em dia? Sim. Eu penso que os desafios têm que ser vistos ao mesmo tempo que olhamos para os efeitos que nós podemos encontrar na escola, fruto das últimas décadas, não é? Nas quais a Comissão tem um papel importante, mas não é única, como é evidente. As ONGs têm um papel fundamental, nomeadamente as ONGs de mulheres que trabalham na área da educação, têm um papel fundamental trabalhando com a SIG e não só, e trabalhando em projetos específicos junto das escolas e, obviamente, repito,
a gradual integração destas preocupações na formação científica, mais recentemente, e na formação pedagógica de profissionais de educação, que eu penso que é a grande mais-valia do trabalho desenvolvido também nas últimas décadas. Agora, isso não invalida que isso não desculpa, só dizer-te aqui outra coisa. Eu penso que outra das mais-valias do trabalho desenvolvido nas últimas décadas é permitir a profissionais da educação, mas também a rapazes e a raparigas, ter uma consciência de como a igualdade entre homens e mulheres, como qualquer conquista social, não é irreversível. Sim, sim. E, portanto, que há situações hoje que não ocorriam há 20 ou 25 anos atrás, sobretudo num país como o nosso, em que os anos 80 e os anos 90, mais os anos 80, obviamente, que os anos 90, estiveram muito próximos dos valores de Abreu, não é? E esses valores não estão tão presentes hoje como estavam naquela altura. Exato. E, portanto, a ideia de que, de facto, há situações hoje que se verificam e que nós pensávamos que já não era possível voltar a elas, não é? Pronto. E, portanto, enquanto que há 20 anos atrás, numa formação de docentes, tu tinhas as professoras e as pessoas a dizer, ok, é igualdade, pelo amor de Deus, isso já está mais do que adquirido. Hoje, o que tu tens são duas pessoas, uma pessoa que diz isto e o resto a dizer é preocupante porque há retrocessos em relação à igualdade entre homens e mulheres que se vê na escola, nas relações entre rapazes e raparigas. Não é só nas relações de namoro. Atenção, é nas interações que ocorrem na escola entre rapazes e raparigas. Nos espaços formais e nos espaços informais. O que significa que temos de continuar com este trabalho de formação. Eu penso que um dos desafios é exatamente, e respondendo à tua pergunta, um dos desafios é exatamente o facto da escola ter uma matriz humanista. Exato. Que está presente, inclusivamente, num documento central do sistema educativo, que é o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Matriz essa que, de alguma forma, se quiseres, está alinhada com a função da escola para a preparação para a cidadania, para a preparação para o exercício da democracia, para o aperfeiçoamento da democracia e para a vivência coletiva no quadro do respeito dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Aquilo que se verifica, na minha ótica, aquilo que se verifica, e atenção, e é esta matriz que gera, ou que ambiciona, a reflexão crítica, a compreensão da complexidade e o questionamento, a capacidade de questionar aquilo que existe à nossa volta de uma forma pensada e de uma forma, repito a palavra, refletida. E estes valores são a base da igualdade entre homens e mulheres. O que é que sucede? É que as práticas educativas afastam-se frequentemente desta matriz, dada uma série de pressões que existem sobre a escola, nomeadamente provenientes do mercado de trabalho, da economia, do modelo de desenvolvimento, que é um modelo de desenvolvimento que se baseia na desigualdade. O nosso modelo de desenvolvimento dominante baseia-se na criação, na manutenção da desigualdade, onde os valores do pragmatismo, da utilidade, do sucesso e do individualismo são absolutamente centrais. O último desafio que eu penso que é importante é o desafio do conhecimento. E que eu penso que nós continuamos a ter uma grande distância entre o conhecimento produzido, o conhecimento divulgado e o conhecimento transposto para a escola. E nós temos muito conhecimento sobre as mulheres no mundo atual que não está presente na escola.
e sobre também muitas formas que marcam a vida dos homens e que também não está presente na escola, determinadas, não é? Claro que é a vida dos homens que marca o conhecimento que é transporte para a escola. Onde nós temos o déficit é no conhecimento sobre as mulheres. E isto é crucial, porque sem modelos diversificados de homens e de mulheres, nós não conseguimos transmitir a ideia de maior liberdade de escolha por rapazes e por raparigas para aquilo que querem fazer ao longo da sua vida e a ideia delas do direito a e a ideia deles da corresponsabilidade por aquilo que é comum a toda a gente. Não é? E isto, A ideia de que o mundo não lhes pertence a eles e a ideia de que o mundo é algo a que elas têm direito. E por isso é fundamental que nesta ideia esteja presente a ideia de que o mundo é constituído pela esfera pública, a vida é constituída pela esfera pública e pela esfera privada, e nelas, obviamente, a ideia de que a esfera pública, tudo o que é inerente ao espaço público, é algo a que elas têm tanto direito como eles e têm tanta capacidade como eles e podem desenvolver competências em pé de igualdade com eles. isto levava-nos para outras múltiplas conversas, mas vamos ter de ficar por aqui porque temos de voltar às nossas atividades. Até breve, Até gostei breve. muito, Obrigada, gostei Ana. muito desta conversa, Teresa. Até breve, até Até breve. breve. Obrigada. Obrigada. Obrigada.